Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso leve, solto sobre cozinha, né? Culinária, da cozinha à farmácia. Pimenta vermelha é o tema de hoje. Na verdade, eu com meus colegas farmacêuticos, né? Eu sempre converso com eles e como a minha turma é uma turma mais antiga, eu sempre conversava com eles e a gente falava que todo bom farmacêutico, né, tem que ser um bom cozinheiro. Porque nós, na verdade, trabalhamos com a arte de fazer misturas, né? Medicamento, alimento, qual que é a diferença, né? O alimento acaba sendo um medicamento, isso é mais realidade do que nunca, né? E a pimenta vermelha, a pimenta em si faz parte da minha história. Na verdade, quando você é bem velhinho, quase tudo faz parte da sua história, né? Então a gente consome muito, eu consumo muito, lá em Goiás nós consumimos muito, somente uma pimenta que a gente chama de pimenta bode, né? E também a pimenta malagueta. São pimentas vermelhas, né? Algumas, é lógico, não têm a coloração vermelha. A coloração vermelha é devido a pigmentos, né? Geralmente flavonoides. E a pimenta, ela tem capsaicinoides, né? E meu primeiro contato com pimenta, do ponto de vista técnico, foi quando eu estava lendo uma revista, o British Journal of Dermatology, onde tinha uma propaganda de um produto para neuropatia pós-herpética, né? E essa propaganda usava exatamente, era um creme, né, contendo capsaicina, que é um dos capsaicinóides presentes na pimenta, né? Ela, na verdade, é um dos capsaicinóides responsáveis pela pungência da pimenta. A pimenta, você sabe, ela é bem ardida, né? A gente chama de ardida ou pungência, e os capsaicinóides são responsáveis pela pungência, mas nem todos os capsaicinóides são pungentes. Você tem, por exemplo, no mercado magistral, o capsiato, né, que é um capsaicinoide não pungente. Vamos conversar então sobre a pimenta. A pimenta tem várias aplicações, né? E existem até algumas lendas sobre a pimenta. Então, por exemplo, o pessoal fala, a pimenta piora a hemorroida. Na verdade, não pior. A pimenta vermelha não, né? A pimenta vermelha, quando ela é bem utilizada, ela pode ser até um afrodisíaco. E um estudo que eu vi, isso foi na década de 80, tá? Que chamou minha atenção também, foi que no México eles fizeram um estudo com consumidores de pimenta, né? E eles descobriram que as pessoas que consumiam mais pimenta, a parte da população que consumia mais pimenta, elas tinham uma vida sexual mais ativa, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, naquela época eu não sabia por quê. Hoje eu imagino que eu saiba, né? A pimenta aumenta o tônus de norepinefrina no nosso organismo. E a norepinefrina é um dos neurotransmissores associados ao desejo sexual, à libido, né? Além, por exemplo, da dopamina e do efeito contrário da serotonina, né? E você também tem a capsaicina como ativo primário. Então vamos pensar assim, você tem vários tipos de pimenta, geralmente o gênero capsicum, né? Você tem o capsicum annuum, e você tem um monte de tipos, de uma diversidade imensa de capsicum. O gênero capsicum é muito grande e você tem vários tipos de pimenta e você sabe disso, né? Você vai numa feira, você encontra vários tipos de pimenta para você comprar, né? Essa pimenta, ela é primariamente, a maior fonte das pimentas é a Índia, né? Aquela região da Índia, da Tailândia, onde o pessoal mais consome pimenta. O pessoal da Coreia também consome muito, né? A população coreana, a população chinesa. E a pimenta, ela tem uma classificação, de ardor, né? Essa classificação é a escala de Scoville, né? Scoville. Essa classificação varia bastante, então você tem uma equiparação à capsaicina pura. Então a capsaicina seria o padrão de avaliação de pungência da pimenta. E você tem as pimentas que tem desde 0, né, até 15 milhões, ou seja, a ardência varia bastante. E geralmente essa ardência, ela tem relação com a capsaicina em si, né, que é o capsaicinoide pungente da pimenta. Quando você passa uma pimenta na mão, por exemplo, no dedo, arde, né? Aquele ardor ali é a capsaicina. É como se estivesse queimando, né? Aquela sensação de queimadura é a liberação de substância P. A substância P é uma substância que estimula terminais nervosos do nosso organismo, gerando aquela sensação ou de queimadura ou de dor. A capsaicina é o padrão de estímulo dos receptores vaniloides, né, os receptores TRPV, que nós usamos para fazer principalmente a sensação térmica, mas também podemos usar para a sensação de dor. Tem relação com a entrada de sódio dentro da célula, ou dentro do terminal nervoso,
do neurônio que gera essa sensação de dor. Então você tem várias concentrações de capsaicinoides de acordo com o tipo de pimenta. Outro fato também é a forma de cultivo, tá? A forma de cultivo também muda a presença desses capsaicinoides. Os capsaicinoides são classificados como alcaloides. Ele tem um nitrogênio na estrutura. O capsicum tem um percentual de capsaicina que é quase 50%. O capsicum chineses ou frutescens tem mais ou menos 60% a 70%, ou seja, é bem mais ardido. O capsicum bacatum tem de 38% a 40%. São todos ardidos. Tem a didocapsaicina, tem a nordidocapsaicina e tem a homodidocapsaicina. Alguns têm o capsiato. O capsiato é não pungente, mas mantém parte dos efeitos dos capsaicinoides, particularmente no tocante ao aumento do tônus de norepinefrina. Por isso que o capsiato é usado como termogênico, mas a capsaicina é termogênica. Então, consumir pimenta, muitas vezes, por você acionar receptores vaniloides, que são receptores associados ao calor, você tem a sudorese após consumir a pimenta, né? Você dá aquele calorzão todo, não dá? Então, aquilo lá é efeito dos capsaicinoides nos terminais, nos receptores vaniloides, que são associados ao controle térmico, a sensação de calor. E é lógico, você sente calor, a tendência normal para você, né, é suar, né? Para você homem, a menina não, a menina ela vai ficar vermelhinha, né? E de fato, uma coisa interessante que eu tenho notado, né, isso não é muito comum, mas isso é uma observação pessoal minha. Nas pessoas com quem eu me relaciono, os homens parece que gostam mais de pimenta do que as meninas. Como você sabe, a pimenta é um fruto, né? É um fruto. Ela contém os seus embriões, que são as sementes, né? E ali você tem a placenta. A placenta é aquela região onde a pimenta se liga ao fruto, a semente se liga ao fruto, né? Nessa região é onde você encontra a maior concentração dos capsaicinoides, né? Tanto é que se você fizer uma descascada boa, tirar aquela parte branca, a sua pimenta não vai arder, ou vai arder bem menos, né? Depende da forma que você limpa. Eu já fiz essa experiência, lá em Goiás nós temos muito a pimenta bode, né? Eu não sei se vocês conhecem, a pimenta bode eu planto aqui em casa, uma pimenta que é levemente ardida, né? Mas é muito aromática, né? Como a pimenta biquinho, que é muito aromática, mas não tem ardor. O ardor é muito leve, né? E nós lá em Goiás usamos muito a pimenta que nós chamamos de pimenta bode. Esse cara, pimenta de cheiro, né? Que parece um pimentãozinho todo enrugado, ele já tem muito aroma, mas também não tem o ardor, né? Então, o capsaicinoide ele está geralmente presente aqui que nós chamamos de placenta, que é essa região branca dentro da pimenta, onde a semente se insere no fruto, né? Geralmente, tirando essa parte, você consegue consumir ela com mais facilidade. E as pimentas, elas têm corantes, né? Porque você tem pimenta verde, aquela verde é o que? É clorofila. Você tem as pimentas amarelas, as laranjas, as pimentas, elas têm, e essa coloração é o que? Beta-caroteno, luteína, zeaxantina, violaxantina. Aqueles pigmentos vermelhos, né, são capsantina, né, anteraxantina, são pigmentos em si, mas tem também ali polifenóis, né? A pimenta tem efeito antioxidante, tanto é que durante um tempo eles fizeram estudos com a extração de ativos da casca da pimenta, não usando a placenta, né? Que se eu usar aquela parte onde tem a semente, vai arder pra caramba, não é bom passar na pele. Eles fizeram extratos com aquela parte colorida da pimenta, aquela parte vermelhinha que seria a parte de fora do fruto, e aplicaram na pele e eles demonstraram o efeito antioxidante, né? Realmente, se tem beta-caroteno, luteína, zeaxantina, lógico que vai ser antioxidante, lógico que vai ser fotoprotetor para a pele. Aqui você tem a estrutura da capsaicina, esse nitrogênio aqui, da capsaicina, o conceito dele ser um alcaloide. Só que o capsiato já não tem esse nitrogênio. Eles falam que a presença desse nitrogênio é fundamental porque você tem aquela pungência da pimenta. Então, se você olhar a estrutura do capsiato, o capsiato tem a mesma estrutura da capsaicina. Que uma diferença é nesse ponto aqui, onde a capsaicina tem um grupamento amino, o capsiato tem um oxigênio fazendo a interligação. Aqui você tem a capsaicina novamente, a didocapsaicina, né, como o nome próprio já diz, são estruturas praticamente idênticas, né? Não tem muita diferença em termos de estrutura química. A nordidocapsaicina, o capsiato que tem essa diferença onde não tem o grupo amino, tem o oxigênio no lugar.
Aqui você tem o dihidrocapsiato, que também não é pungente, assim como o nordihidrocapsiato, que também não é pungente. Então a pimenta em si, ela é histórico o consumo da pimenta, né? Então a pimenta é consumida há vários séculos, né? E em 1876 foi identificada a capsaicina. Capsaicina que foi encontrada na pimenta vermelha, né? O red chili que o pessoal fala. O capsiato, ele foi identificado mais ou menos em 1989, tipo 1990, né? E ele foi encontrado naquela pimenta doce, né? E quando você faz essa classificação, capsiato, capsaicinoide, o fato é que o capsiato, ele guarda parte dos efeitos dos capsaicinoides, mas ele é não pungente. Enquanto que seus derivados também apresentam essa mesma característica, a capsaicina já é pungente. Ela dá aquela sensação de aquecimento. Por quê? Eles acionam o TRPV, o receptor vaniloide, né? Não sei se vocês estudam o receptor vaniloide. Ele chama vaniloide porque ele aceita a ligação daquelas estruturas que parecem com ácido vanílico, né? A nossa famosa vanilina é uma estrutura assim, só que ela não dá o ardor. E o receptor vaniloide é associado ao controle da dor, né? Aquele ardor, a pungência e o calor. Por isso que quando você consome uma pimenta bem ardida, né, você começa a ter aquela sudorese toda, né? O que é interessante e bom. As frutas do gênero Capsicum estão presentes na sua cozinha, né? Você usa de acordo com o que você gosta de pungência. Você usa uma jalapeno, você usa uma pimenta malagueta, uma dedo de moça, né? Você tem várias pimentas para você usar. Eu tenho a minha plantação de pimenta em casa. Eu planto a biquinho, eu planto a jalapeno, eu planto a dedo de moça e eu planto a pimenta bode, que eu mandei trazer semente lá de Goiás. O que eles fazem, né? Aquela capsaicina, ela depleta a substância P nos terminais nervosos, né? Nos terminais nociceptivos. Então, o uso dela com frequência, ela diminui a sensação de dor. É algo com quem você acostuma, né? Eu não sei se você já se adaptou a isso, né? Tem pessoas que consomem pimenta e não sentem nada. Por exemplo, tem um amigo meu, ele mastiga pimenta malagueta numa boa e não tem nenhum problema. Bom, pelo menos ele não mostra que tem, né? A pimenta, ela é digestiva, ela estimula a secreção de pepsina, né, no seu sistema digestivo, o que ajuda você a melhorar a digestão. Ela tem um efeito anti-inflamatório. Você fala assim, mas ela inflama onde eu passo, inflama. Mas se você dá com uma certa frequência, né, ela dá uma dessensibilização e você acaba tendo um efeito anti-inflamatório. Então, ela pode ter o efeito estimulante, como ela libera norepinefrina, ela faz com que você, por exemplo, tenha uma certa diurese, ela pode regular seu apetite, ela pode aumentar o seu desejo sexual, né? Ela pode ter vários efeitos. Ela pode também aumentar a cefaleia, né? Então, quando você pensa, a norepinefrina aumentada na minha cabeça, pode dar cefaleia? Claro que pode, né? Não se usa muito em quem tem problemas renais, problemas hepáticos, por recomendação histórica, mas eu não vi estudo nenhum de pimenta dando problema desse pessoal. Se você respira a pimenta, né, se você inala a capsaicina, ela pode gerar uma inflamação pulmonar. Eu já trabalhei com o óleo de capsicum, né? Seria o que a gente chama de... Eles pegam e fazem a extração do óleo da pimenta. Aquilo lá é ardido para boné, né? Então a gente colocava equipamento, máscara, aquela roupa toda. Mesmo assim, quando você chegava na sua casa, tomava um banho, era aquele ardor pelo corpo inteiro, né? Lembrando você, se você tiver contato com pimenta, a capsaicina é solúvel em óleo. Então a melhor coisa para você fazer não é passar água e sabão, é você passar um óleo para tirar a capsaicina do local, né? Isso por experiência própria, tá? Então a capsaicina e os capsaicinoides têm vários possíveis benefícios. O que eu conheço há mais tempo é a dor neuropática. Então ela funciona para dor neuropática, na inflamação neurogênica, né? Mas derivados da capsaicina e inclusive o capsiato têm sido utilizados como termogênico. Ele é usado em obesidade, por exemplo. Como ele aumenta o tônus de norepinefrina, ele estimula a biogênese mitocondrial. Ao estimular a biogênese mitocondrial, o uso crônico pode trazer vários benefícios ao paciente, né? Como ele melhora a liberação de pepsina, ele melhora a digestão. Então ele é um produto digestivo para você colocar também no seu
na sua alimentação, né? Você pode consumir o pó, né? Pode colocar no alimento, você encontra pimenta em pó para você colocar, mas você pode usar o fruto também, né? Então os estudos primários, pimenta, por ter aquele monte de carotenoide, ele tem efeito antioxidante. Ele é usado para desordens urinárias, ele é analgésico, isso aí é certeza absoluta, particularmente neuropatia diabética, né? Existem relatos na literatura de trabalhos com capsaicina sendo aplicado em pacientes com neuropatia diabética, melhorando, neuropatia pós-herpética, mas neuropatia diabética também vai funcionar, tá? Tem estudos tanto em neuropatia pós-herpética quanto neuropatia diabética. É utilizado em obesidade, você vê que muita formulação termogênica para perda de peso usa capsaicinóis, eles usam mais o capsiato porque não age, né? Mas associados aos produtos, em produtos para obesidade. Tem efeito antimicrobiano e, segundo os estudos, previne câncer, né? Então, existem várias evidências novas sobre o uso da capsaicina. Então, a capsaicina é um produto altamente promissor, está se usando para asma, né? Para dor em si, Alzheimer, olha só que legal, né? Não sei se vai chegar a provar clinicamente, mas ventilou-se no início de 2013 que o uso de capsaicina poderia estimular a hipertrofia do músculo esquelético, né? Então isso vai levar o pessoal, se realmente for comprovado clinicamente, estudos com controle, o pessoal começar a usar pimenta para ganhar massa muscular. Em dor, isso é inegável, fibromialgia está se testando também, né? Ele também melhora o efeito do antibiótico ciprofloxacina e alguns estudos mostram que ele pode tratar algumas cefaleias ou enxaquecas, né? A capsaicina, então, em estudos clínicos, na verdade, e também pré-clínicos, tem demonstrado benefício, por exemplo, em aterosclerose. Segundo os estudos, ela aumenta a produção de óxido nítrico sintetase endotelial, a ENOS, aumentando a produção de óxido nítrico. Aumenta a atividade mitocondrial, induz a UCP2, né? Melhora a oxigenação do tecido. Isso faz que você tenha uma capacidade melhor de metabolizar a energia. Então isso pode trazer benefício, por exemplo, no seu coração ou em doenças onde existe o comprometimento mitocondrial, por exemplo, uma vasculopatia diabética. Segundo os estudos, a capsaicina induz o PPR-delta. O PPR-delta é o receptor ativado por profilador de peroxissomo. Ele estimula o metabolismo tanto de carboidrato quanto de lipídios, o que seria fantástico para o seu coração. Em obesidade, ele aumenta o tônus simpático. Isso dá o efeito Browning, né? Esse efeito de termogênese, aumentando o tecido adiposo marrom e pegando aquele tecido adiposo branco e tornando ele bege, né? Existe esse conceito hoje. Há estudos mostrando que ele aumenta o GLP-1, diminui a resistência à insulina, né? E ele diminui, olha que coisa esquisita, diminui a secreção de ácido clorídrico no estômago. O que é interessante, uma vez, se você tiver, por exemplo, uma úlcera péptica, ele pode ajudar você. Aqui você tem uns estudos na capsaicina ligando ao TRPV, receptor vaniloide, né? E ele controla aquela sensação de frio e calor, e com isso ele responde aumentando o tônus de norepinefrina. Então, consumir pimenta aumenta a sua norepinefrina. Isso não será legal se você for um cara estressado, porque o estressado já está com o tônus de norepinefrina lá em cima, né? Aí ele vai lá e come a pimenta. O que ele vai ter? Ele vai ter um aumento desse tônus de norepinefrina. Ele pode ter, por exemplo, uma diurese, excretar mais potássio, ele pode ter aumento da frequência cardíaca, e ele pode ter, inclusive, uma diminuição da capacidade respiratória. Mas esse aumento de tônus de norepinefrina vai estimular o tecido adiposo bege e o marrom, aumentar a sua taxa metabólica basal, né? E os produtos que fazem isso, a capsaicina e o capsiato, né? Mas um produto que o pessoal não usa muito que faz isso é o mentol. Outro produto que dá pungência também, mas você não está muito acostumado a consumir, é o alil isotiocianato, também estimula a TRPV, né? Então, sei lá, olha só que legal, você podia fazer um chá, né, com menta e pimenta. Olha só, até que rima, né? Menta e pimenta, mas ele vai estimular o TRPV. Então, o aumento desse tônus de norepinefrina, da capsaicina, pode somar com o efeito do mentol e da cafeína para aumentar a termogênese. Os estudos mostram que você vai ter um aumento do tônus simpático, isso vai fazer com que você tenha uma diferenciação de pré-adipócitos, principalmente esse adiposo marrom, né? Vai aumentar seu FGF21. O FGF21 é um fator de crescimento derivado do fibroblasto que vai estimular o PGC1-alfa.
O PGZ1-alfa, vocês devem conhecer, né, é um fator de transição que estimula a biogênese mitocondrial, mas aumenta também a função da mitocôndria. Então, e essa norepinefrina é interessante porque ela tem mais capacidade de ligação ou mais afinidade pelo receptor beta. O receptor beta geralmente causa uma dilatação das artérias mais profundas e uma contração das artérias superficiais. Então, numa dose pequena, a capsaicina ela vai melhorar a perfusão sanguínea do seu músculo, né? Isso também deve ser analisado. Os estudos mostram que esse efeito na dor pode usar, por esse efeito na dor, a capsaicina pode ser usada para ativar receptores acoplados à proteína G, né? O GPCR, particularmente subtipo TRPV, e gerar um sinal antinociceptivo, né? Bloqueando o CGRP, que é o peptídeo reação aldogênio da calcitonina, podendo trazer um benefício em que? Dor, em geral, né? Tanto periférico quanto enxaqueca. Né? Se o ponto do acionamento de dor for associado ao controle do TRPV, você terá esse benefício. Né? Então, os receptores vaniloides respondem à capsaicina, gerando uma espécie de analgesia. Em alguns casos, né, ele pode também diminuir a inflamação neurogênica, mas quando você aplica a capsaicina na pele, ele vai gerar um processo inflamatório. Então, a capsaicina, por exemplo, ela tem sido utilizada para controlar prurido e psoríase. Você tem que usar uma concentração muito pequena, né? E esse efeito também tem relação com os TRPVs, né? Uma concentração muito baixa da capsaicina vai diminuir o prurido, mas vai diminuir também o processo inflamatório, né? E aí você pode colocar a pimenta também nessa aplicação. A aplicação tópica da capsaicina, a pimenta, né? Não sei se já chegaram a esfregar a pimenta em alguém, né? Vai arder, vai causar aquela irritação local, só que depois da terceira ou quarta aplicação vai gerar uma dessensibilização. E essa é a base do efeito dela na neuropatia pós-herpética, né? Depleta a substância P, essa substância P não é reposta na velocidade que ela é depletada, e aí você diminui esse sinal nociceptivo da substância P. Com isso você diminui, por exemplo, a dor e neuropatia pós-herpética em si. Então a capsaicina é um produto muito interessante para você usar. Os estudos mostram que, particularmente no TRPV, ele modula a entrada de cálcio nesses receptores vaniloides. Lembrando que a entrada de cálcio é associada ao acionamento da calpaína. Lembrando que você altera o potencial, desestabiliza a relação entre quanto de íons tem fora e dentro do neurônio, gerando uma despolarização. Essa despolarização é o sinal que vai levar até a sua coluna vertebral, que vai levar até o seu cérebro, a sensação da dor. Então a capsaicina vai gerar uma analgesia em concentração baixa. Em concentração alta, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma depressão substância P. Particularmente, essa depressão substância P seria muito útil em neuropatia pós-herpética, né? Então, se você sabe usar a pimenta ou capsaicina, você vai ter resultado muito bom no tratamento. Aqui você vê uma lista de artigo, né? O título do artigo eu vou ler para vocês aqui que não estão vendo os slides, né? É Fogo contra Fogo, né? É interessante isso que eles usam realmente a capsaicina para induzir uma analgesia. A capsaicina gera dor, mas pode gerar analgesia. Então aqui você tem a capsaicina para neuralgia pós-herpética, né? A capsaicina uma concentração muito baixa para tratar neuropatia diabética também. Os resultados são muito bons, né? O paciente só tem que tomar cuidado, porque se ele passar a capsaicina na região, ele depois tem que lavar, ele tem que passar com uma luva, depois tirar a luva. Se ele passar com a mão, ele tem que tomar cuidado, porque se depois ele esfregar a mão no olho, danou-se tudo, né? A neuropatia associada ao HIV também, a neuropatia associada à quimioterapia, a capsaicina tem demonstrado benefício. A dor neuropática pós-cirurgia também, a dor fantasma, né, e osteoartrite. A capsaicina em dose baixa tem sido utilizada para osteoartrite de joelho, só para dor especificamente, né, melhorando a mobilidade dos pacientes, avaliados pelo índice de Ontário, o índice subjetivo de avaliação. Então você tem usos de capsaicina principalmente em dor neuropática. A dor neuropática seria muito interessante você colocar a capsaicina no seu dia a dia. Então a capsaicina tópica a longo prazo, né, ela vai controlar essa dor somatosensorial. Então se usa doses baixas, às vezes se usa dose alta com menor aplicação.
A pimenta em si traz esse benefício. Ele atua diretamente como? Né? Atua via TRPV. O TRPV é um sensor de calor. Temperaturas acima de 42 graus já começa a fazer essa sensibilização. Mas o TRPV, ele responde, por exemplo, a capsaicina, ele responde à presença de prótons de hidrogênio, ele responde à presença de sódio, né? E você tem vários agonistas do receptor TRPV. Pega um produto que você sabe que é pungente e que você consome. Alho, né? O alho, a cebola, o alho isotiocionado presente numa mostarda, no wasabi, né? Fala assim, quando você come um wasabi, você não fica ali dando uma suada? Então, isso é receptor vaniloide. O eugenol também dá aquele efeito levemente pungente, eu não sei se vocês já ligaram isso com cravo, né? Quando você coloca aquele acho que é um resto floral do cravo, né? Que você coloca na boca, ele dá aquele ardor leve, né? O paradol da pimenta Sichuan, né? A piperina da pimenta negra, né? Do piper negro também tem esse efeito, né? A gingerona. E o que acontece hoje, né? O que acontece então? O frio e algum desses ingredientes, como os capsaicinoides, estimulam esse caminho do TRPV, gerando estímulo do tecido adiposo marrom, aumentando sua taxa metabólica basal. Por isso que nós usamos a capsaicina para perda de peso. Na verdade, os capsaicinoides são excelentes termogênicos. É só você colocar na sua formulação um produto. Lógico que você não vai usar sozinho, você tem que somar com outros produtos para ter uma termogênese adicional, né? E aí você terá esse benefício. Segundo os estudos, o tônus de norepinefrina é o principal efeito. No sistema nervoso central, a capsaicina faz isso, né? Ela libera a norepinefrina. Aí como é que você faz para usar melhor esse termogênico? Pensa assim, pimenta, vamos jogar na culinária, né? Pimenta aumenta o tônus de norepinefrina. Aí você pensa assim, pô, uma cafeína, ela vai bloquear o receptor purinete da adenosina, ele vai dar termogênese também. Então você pensa, pô, uma cafeína seria um bom produto, um cafezinho seria bom para você colocar no meio dessa história, né? Aí você fala assim, não, alguns polifenóis também fazem isso, né? Uma quercetina, por exemplo, que você tem na cebola, uma quercetina que você pode usar como suplemento alimentar, ou mesmo um chá verde, que tem o galato de galacatequina, que inibe a catecolamina ortometiltransferase, aumentando ainda mais o tônus de norepinefrina. Aí você fica pensando assim, poxa, será que eu consigo fazer um termogênico em casa? Eu acredito que sim. Se você usar os caminhos metabólicos a serem inibidos e fazer uma sinergia, você pode misturar, por exemplo, uma pimenta com café, com chá, não vai ficar gostoso, tá? Um pimenta café com chá verde e fazer um produto termogênico, né? É lógico que vai ajudar bastante? Claro que vai, né? Então, esse efeito é interessante, que ele vai aumentar a oxidação tanto de carboidrato quanto de ácido graxo. E o que a pimenta faz, né? Ela estimula o tônus de norepinefrina, começa fazendo o quê? A lipólise no seu tecido adiposo, o ácido graxo vai cair na circulação, vai ligar na albumina, vai até o tecido onde ele vai ser gasto, né? E lá você vai processar a destruição, né? Ou a conversão desse ácido graxo para o seu ATP. É lógico que esse ácido graxo tem que estar na mitocôndria. Então uma carnitina vai fazer bem também para essa linha, né? Ter os hormônios tiroidianos direitinho também funciona bem. Então os estudos mostram que os diferentes consumos de quantidade de pimenta têm sido associados a benefícios. Tem um estudo de revisão, foi inclusive publicado recentemente, né? Não tem muito tempo, não, acho que foi a semana passada, onde eles pegaram e fizeram uma estatística entre os consumidores de pimenta. E o que eles fizeram? Eles analisaram, né, milhões de pessoas, né, e fizeram a avaliação de mortalidade. Quem consome mais pimenta, quem consome menos pimenta, do que a pessoa morre. Então, o que eles usaram? Mortalidade de todas as causas, mortalidade por doença cardíaca isquêmica, mortalidade cerebrovascular. Então, eles fizeram essa seleção de artigos, vários artigos, né? E eles demonstraram nessa revisão que as pessoas que consumiam mais pimenta, né, elas tinham menos mortalidade, todas as causas, né? Tanto homens quanto meninas, então elas tinham menos mortalidade. Pode ter relação com o efeito antioxidante, pode ter relação com o efeito na biogênese mitocondrial, é muito variado. Mas também eles demonstraram uma diminuição da mortalidade cardiovascular. Então o pessoal que consumia mais pimenta tinha menos mortalidade cardiovascular. E eles separaram, né? Acidente vascular cerebral e doença cardíaca também tinha menos mortalidade por essas patologias.
E o que eles chegaram à conclusão? Né? Que comer pimenta pode ser bom para a saúde, diminuindo a mortalidade. Basicamente, né, o efeito da pimenta no seu corpício basicamente é o efeito dele no TRPV, no receptor vaniloide. Né? Se você somar esse efeito receptor vaniloide com outros possíveis efeitos, como o paradol que tem no seu gengibre, como o café que tem a cafeína, né? Como o galactocatequina que tem no seu chá verde, você vai ter um produto altamente estimulante da biogênese mitocondrial. Tanto é que a capsaicina e o capsiato, por exemplo, tem estudos de obesidade. Lógico, falar assim, eu vou emagrecer todo mundo com pimenta. Não, não vai. Você não vai emagrecer as pessoas com pimenta. Você vai aumentar a taxa metabólica basal, que dentro de uma intervenção geral vai ajudar você a fazer o seu paciente perder peso. Bem utilizado, né, ele vai aumentar a sua taxa metabólica basal de repouso. E com isso o que vai acontecer? Você vai ter melhora da sensação de dor, ou seja, você vai desenvolver uma espécie de analgesia, né? Você terá mais dificuldade para sentir dor, você terá uma menor prevalência de câncer nos pacientes, né? Os estudos mostram no geral, né? Melhora de função cardiovascular. A pimenta tem um leve efeito na diminuição de infarto, tá? Só que ela também tem efeito antiagregante plaquetário, né? Então você tem que tomar cuidado com esse ponto adicional, né? Melhora a digestão, melhora a dor, né? Por exemplo, síndrome da bexiga dolorosa, ela melhora também e diminui o prurido, se o prurido for mediado pela histamina, né? E aí você tem esse benefício da pimenta. Então ela aumenta a taxa metabólica basal. Aqui você vê um estudo interessante de gasto energético de pimenta com cafeína, pimenta vermelha com cafeína. Uma coisa que eu cheguei a usar durante um certo tempo, em mim particularmente, né, foi pó de pimenta. A pimenta vermelha em pó, como eu sou farmacêutico, eu posso fazer isso porque eu tenho equipamentos na minha empresa, e eu fazia minhas próprias cápsulas, né? Mas você pode conversar com o seu colega farmacêutico e fazer suas cápsulas com ele. Pimenta em pó não é difícil de encontrar, a própria farmácia pode conseguir a pimenta vermelha em pó, né? Ela melhora a taxa metabólica basal. É lógico que você vai falar assim, não, peraí, eu vou comprar um capsiato, o extrato padronizado, que vai ter o mesmo efeito, só que não vai dar aquele ardorzinho quando eu ingerir. Porque quando você ingerir pimenta, você vai sentir aquela sensação de calorzinho no estômago, né? Você vai falar assim, nossa, tá me dando um calorzão aqui no estômago, eu estou furando meu estômago. Na verdade, é o acionamento dos receptores TRPV, né? Não quer dizer que você está tendo uma perfuração estomacal, na verdade. A pimenta aumenta a termogênese, né? Como ele aumenta o metabolismo de ácido graxo, né? Ele aumenta o metabolismo de a beta-oxidação. Como aumenta a beta-oxidação, a gente espera que ele aumente os corpos cetônicos. Então seria um produto adicional para você usar. E os estudos mostram uma sinergia entre TCM com a pimenta na perda de peso, né? Então aumenta a oxidação de gordura nos pacientes. É outra aplicação da pimenta. Então a pimenta mais cafeína é um bom produto para você estimular a termogênese, aumenta o gasto metabólico basal. E aqui você vê o estudo associando a pimenta vermelha com a cafeína. E basicamente o que você nota, né, em termos de como é que acontece no paciente. O indivíduo que consome a pimenta, ela ingere menos energia. Isso é a norepinefrina. A norepinefrina aumentada dá uma sensação de anorexia. Não é aquela coisa fantástica, mas acontece, né? Não é muito, mas acontece sim. E aqui você tem o estudo de pimenta, e aí eles fizeram uma coisa assim, vão pôr pimenta no suco e vão pôr pimenta numa cápsula, porque pode ser o ardor, né? O ardor que a pimenta causa na boca. E aqui eles demonstraram, né, que a ingestão de energia caía tanto quando você tomava um suco apimentado, quanto quando você consumia a pimenta em forma de cápsula. Então a pimenta, tanto na forma de cápsula quanto na forma de um suco ou dentro de uma bebida, pode ajudar você a diminuir a sua ingestão de alimento. Sem contar, né, que ele aumenta seu gasto calórico. Aqui você tem o gasto de energia dos indivíduos que tomaram uma cápsula com 1 grama de pimenta vermelha em pó, né? E realmente aqui a taxa metabólica basal aumenta bem e faz diferença, né? E quando eles pegaram esses pacientes e fizeram perguntas para ele do tipo assim, e aí, está pensando muito em comida? O pessoal que consumiu a pimenta em forma de cápsula falava que não. E aí, você está com desejo de comer comida gordurosa, uma picanha mal passada? O pessoal que consumiu pimenta falava que sim, mas bem menos do que o placebo, né? E aí, você quer comer comida salgada?
O pessoal que consumia pimenta teve uma performance melhor que o placebo. E aí, você quer comer comida doce, alimento doce, que vai um quindim aí? O pessoal consumiu a pimenta, 1 grama de pimenta vermelha em pó. Eles falaram que não queria comer doce. Então o pessoal que consumiu pimenta em pó tinha menos preocupação com a comida, tinha menos desejo por comida gordurosa, tinha menos desejo por comida salgada e tinha nenhum desejo por alimentos doces. Ou seja, é interessante depois a gente analisar os desdobramentos disso aí, né? E realmente esse trabalho mostrou muito isso, uma diminuição do apetite e a diminuição da necessidade ou vontade de ingerir alimentos diversos, né? A pimenta aumenta a taxa de oxidação de gordura particularmente, né? E ela faz com que o seu balanço calórico tenda a ser mais negativo, ou seja, você ingere menos caloria do que o indivíduo que consome o placebo, né? Há estudos sugerindo que ele diminui levemente a sua fome, né? Há estudos mostrando que ela aumenta a GLP-1. Nós vamos ter que estudar melhor a pimenta. É um produto que está muito aí no dia a dia. Todo mundo consome em casa, né? Nós temos que estudar melhor os benefícios, mas que ele é termogênico Agora, que eu vou prometer para você que você vai perder peso consumindo pimenta, eu não posso fazer isso. Mas que ele tem efeito termogênico sim, dentro de um contexto, eu vou usar pimenta no meu paciente, mandar ele fazer atividade física, eu vou fazer uma dieta nele. A pimenta é uma espécie de cereja que você coloca em cima do bolo. Além de deixar o alimento mais gostoso, ele diminui depois a busca por alimentos não tão bons assim, né? Alimento gorduroso, alimento salgado e doce. Salgado que eu digo é salgado mesmo, né? Preocupando-se menos com a alimentação. Então, realmente, a pimenta tem efeito termogênico? Tem, né? Se você for usar aí, eu recomendo você usar o capsiato, se for colocar em forma de cápsula, né? Mas a pimenta vermelha em pó eu cheguei a usar durante muito tempo, é um bom produto. E eu gosto muito de pimenta, hoje eu consumo menos. Eu não sei porquê, tem coisas na nossa vida que acontece que a gente não explica porquê, nem justifica, né? Eu estou consumindo menos pimenta. Outro dia eu fui lá, colhi, mas assim, eu não quis cortar e consumir e deixei, acabei distribuindo para o pessoal. Mas ele realmente é termogênico. O primeiro trabalho que eu vi foi com aquela pimenta doce, né? E foi o capsiato. Foi o primeiro trabalho bonito que eu vi, o capsiato. E esse estudo foi feito no Japão. Realmente levou o pessoal a perder peso. Então, os estudos, isso aqui é uma meta-análise que eu estou mostrando para vocês, né? Os estudos mostram que realmente a pimenta tem um efeito no balanço energético, tem um efeito na perda de peso, tem um efeito termogênico. Surpresa para vocês, isso aqui é um trabalho mostrando que o consumo de pimenta vermelha diminuiu os sintomas de síndrome do intestino irritável, né? Parece estranho, né? Mas o pessoal avaliou como terapeuticamente eficaz, né? É lógico que você não vai sair distribuindo pimenta à torta e à direita. Lembrando para você que lá no seu intestino grosso já não chegou pimenta mais, já foi absorvida, a capsaicina já foi embora, né? Mas esse efeito na dor parece que controla inclusive a dor visceral. E aqui você tem um estudo de pimenta vermelha em pó em dispepsia, também melhorando, ou seja, uma performance, um desempenho melhor que o placebo, né? Fala assim, nossa, a pimenta faz ruim, não sei o que, causa dispepsia. Não causa, pelo contrário. Os poucos estudos que tem por pimenta mostram que ele melhora a dispepsia disfuncional, tá? O cápsico, então, que é o gênero da pimenta, tem capsaicinoides, né? São as moléculas ativas primárias, mas não tem só capsaicinoide, tem um monte de outros ativos, inclusive carotenoides. A principal aplicação na área médica é neuropatia, né? A maior parte das neuropatias, mas particularmente a neuropatia diabética, a neuralgia pós-herpética ou neuropatia pós-herpética. Ele aumenta o tônus simpático, isso é inegável, né? Isso para mim seria problemático no paciente estressado que já tem o tônus simpático aumentado. Pode aumentar a taquicardia no paciente, né? Isso pode acontecer. É termogênico, sim, ele tem efeito termogênico, mas eu não vou falar para você que ele vai ter efeito termogênico suficiente para você perder peso. Ele será colocado dentro de uma abordagem completa, né? Você não vai falar, eu vou te dar pimenta, você vai perder peso. Isso seria irresponsabilidade minha e sua falar isso aí. E ele também, nos estudos, mostram ser, na verdade, não sacetogênico, né? Para ser sacetogênico, ele teria que atuar na serotonina na região ventromedial e hipotálamo. Como ele aumenta o tônus de norepinefrina, ele é mais anorexigênico.
Tá? E isso traz os efeitos que uma pimenta da sua cozinha pode trazer na sua vida. Então, minha proposta para vocês, né? Vamos consumir mais pimenta. Se você não tem problema com a pimenta, vamos consumir mais pimenta. Ela vai melhorar, por exemplo, sua dor, alterar seu limiar de sensação de dor e vai ter vários benefícios ao seu corpo. Evidentemente, se você não pode consumir por um motivo qualquer, não consuma. Converse com o profissional que pode te orientar melhor sobre isso. E essa é uma aula do meu curso da cozinha à farmácia. É o meu curso que eu estou fazendo para vocês aprenderem a usar aquelas coisas que você tem na cozinha, né? Ou usar diretamente o produto, né? Ou mesmo usar uma versão industrializada. Porque você tem extratos, por exemplo, padronizados em farmácias, né? Que tem o capsaicino, você tem a capsaicina que você pode fazer um creme e aplicar na pele, usar para neuropatia pós-herpética, por exemplo. Legal? Meninos e meninos, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.